Já progredimos bastante na nossa imagem de explicação. Conseguimos entender como funciona o programa em termos de navegação, de operação, e já vimos algumas ferramentas de seleção e recursos de edição que usaremos bastante no nosso curso. Vamos agora inserir uma textura de duas maneiras diferentes, para entendermos as possibilidades de inserção e edição delas em diferentes contextos. Bom, eu quero inserir uma textura por trás da edificação. Eu posso começar inserindo a imagem que eu escolhi. Vou inserir daquela maneira, só arrastando. Então tá aqui a imagem que eu inseri. Antes de organizar a posição da camada, quero que você observe um detalhe. Ela não ocupa a tela de pintura inteira, certo? Ou seja, ela é menor do que a nossa tela. Então aqui nós temos alguns caminhos possíveis para seguirmos. O primeiro seria redimensionar o tamanho dela para ocupar tudo, usando o Ctrl T. Nesse caso daria certo, mas nem sempre essa é a melhor opção, porque pode interferir na qualidade final. Se a imagem for muito pequena e você redimensionar para um tamanho muito maior do que o original, ela vai ficar um pouco borrada, porque o Photoshop não terá informação de pixel suficiente para compor essa imagem. A segunda opção seria fazer cópias dessa textura até ela ocupar toda a área que desejamos. Nesse caso, bastaria duplicar apertando Ctrl J, ou então segurar o Alt, clicar e arrastar para o lado. Certo, conseguimos o que queríamos, que era preencher o background com essa textura. Mas repare que agora nós temos duas camadas para fazer o trabalho que poderia ser de apenas uma. É agora que entra a nossa terceira opção, que são os padrões. Os padrões são um recurso muito legal do Photoshop, que é uma forma de criar, a partir de qualquer imagem, uma textura que ocupe toda a área da nossa tela de pintura, seja qual for o tamanho dela. Uma coisa parecida com a cor sólida, mas sendo com uma imagem que nós escolhemos. Então vamos criar um padrão dessa imagem que escolhemos. Primeiro, precisamos abri-la como um novo arquivo. Vamos então em Arquivo, Abrir, e escolhemos a imagem que queremos. Veja que a imagem que eu escolhi é totalmente regular. Se eu fizer uma justaposição dela em qualquer um dos seus lados, não perceberei uma emenda. O nome disso em inglês é seamless, ou seja, sem emendas. Quando pesquisamos por Seamless Brick Textures no Google, por exemplo, aparecerão várias imagens que você pode colocar lado a lado, que não será possível perceber a emenda entre elas. Voltando à criação do nosso padrão, agora basta irmos no menu superior em Editar, Definir Padrão. Depois indicar um nome para o padrão e apertar OK. Pronto, agora esse padrão já está adicionado à biblioteca do próprio programa. Você poderá utilizá-lo em qualquer arquivo de Photoshop. Vamos voltar à imagem que estamos fazendo, para aplicarmos o padrão que acabamos de criar. Vamos clicar no ícone das camadas de ajuste, na barra inferior da janela de camadas, e selecionamos a terceira opção, Padrão. Surgirá uma nova camada, e essa janelinha em que posso selecionar qual padrão que eu desejo a partir dessa setinha. Veja que aqui temos uma biblioteca de padrões que eu criei e alguns do próprio programa. Repare que ao clicar, o padrão muda e já ocupa a tela inteira. Já dá para perceber que isso nos poupa bastante tempo de inserção de texturas, né? Além disso, podemos definir a escala do nosso padrão. Isso serve para deixar as escalas mais concordantes. Vou apertar OK e ver como ficou. Deu certo, mas e se eu quisesse mudar o tamanho ou o padrão que estamos usando? Bastaria clicar duas vezes em cima desse símbolo do padrão, que ele vai abrir novamente aquela janelinha. Então assim, dessa maneira, é muito fácil aplicar, testar, trocar, todas as texturas que a gente quiser na nossa imagem. Beleza, por enquanto é isso. Espero que tenha gostado dessa dica e até o próximo tópico.